Bom, pessoal, boa tarde, tá? Bem-vindos a mais um encontro aí do REA, Rede de Estudos Astrológicos, uma proposta de um grupo de estudos que a gente está montando aí, astrólogos conhecidos que se conhecem entre si de forma pessoal ou virtualmente, para estudar astrologia, tá? A meta, o objetivo é fazer um trabalho mais monográfico que busque esmiuçar alguns temas mais pontuais que, via de regra, a gente aprende, mas passa batido, não aprofunda muito. Há uns 3 encontros já a gente está falando de casas astrológicas, né? No primeiro encontro a gente fez uma introdução histórica. O Davi, que não está com a gente hoje, deu uma palestra muito boa sobre o sistema de signos inteiros, que é o sistema que ele usa. Depois eu fiz um overview por cima da maior parte dos sistemas de divisões de casa. E hoje a Amanda vai falar um pouquinho mais da classificação das casas, tá? A Amanda tem a página dela no Facebook, Amanda Piontkowski, também tem a página no Instagram, Orientação do Alto. Ela pode passar, vai passar também, espero, os contatos dela e tudo mais. E esse vídeo vai para o YouTube. Acredito que eu vou colocar lá também os links e as páginas das pessoas que eventualmente tenham páginas. Quem quiser que eu coloque quem participou, quem não participou, quais as páginas, os sites e tudo mais, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, a gente joga lá, porque o objetivo é exatamente esse, tá? Trocar informações, estudar em conjunto e crescer junto. Amanda, bola com você. Grata, Paulo. Chegou minha vez agora, né? Não pude escapar. De sistema de casas, eu já tinha estudado um tanto na época que eu comecei a estudar astrologia e eu ficava muito brava porque é um assunto realmente muito complexo e todos têm justificativas e pontos mais de facilidade ou dificuldade, né, para serem utilizados. Até brinquei nos encontros passados que o que me fez decidir foi uma conversa com um astrólogo. Eu fiz meu primeiro mapa astral primeira consulta com ele. E aí ele falou, sei lá que sistema de casas que eu uso, tanto faz. Qualquer um funciona. E eu achei aquilo muito engraçado e despreocupado. E realmente, se não fosse para funcionar, né? Não existiam tantas variedades assim e cada um se adapta no sistema que preferir. Bom, então eu preferi não explicar essa parte de sistemas de casa. Eu falei, quando for mais para a parte prática da interpretação, né? E das classificações, eu apresento. Então, meu nome é Amanda, né? Trabalho com astrologia já tem um tempo já. E tudo começou bem por acaso. Eu estudava e fazia o mapa das pessoas, as pessoas gostavam, indicavam para as pessoas e eu comecei a cobrar, porque estava, né, demandando tempo e não parava de estudar, e aí foi se desenvolvendo. E astrologia é algo que a gente continua estudando mesmo depois de muito tempo trabalhando e estudando, porque é algo muito rico. Então, como eu sei que aqui também existem pessoas que não são astrólogas, eu vou falar o astrologuês e vou tentar falar de uma forma um pouco mais simples, como eu tenho tentado fazer também nas minhas redes sociais, né? Como o Paulo já falou, no Facebook eu tô com uma Amanda Piontekowski, mas eu acredito que se procurar orientação do alto me encontra também. No Instagram eu tô só como orientação do alto, acho que tem meu nominho lá, mas o user é esse mesmo. Tem canal no YouTube, mas tá, eu só vou postando os vídeos lá, preciso melhorar um pouquinho. E e eu não preparei slides, porque eu não sou virginiana, mas eu vou fazer do mesmo sistema que eu faço com os meus alunos, né? Eu, na verdade, preparo uma parte escrita e também vou auxiliando com os recursos de visualização no próprio mapa. Então, eu vou, depois, mais para frente, compartilhar a tela com vocês para ir explicando. Então, independentemente de sistema de casas, quando a gente vai olhar para o mapa astrológico, a gente fica um pouco confuso, porque ele é cheio de símbolos, né? Tem um formato que pode ser às vezes quadrado, vai ser visto em sistemas mais antigos, mas eu vou trabalhar aqui o sistema redondo porque eu acho mais prático e é o que está mais acessível para todos, acredito eu. E é uma representação do céu, como a gente já estava falando,
e dos espaços do céu, para ser mais específica. E quando a gente olha para esses espaços, eu gosto de sempre comparar as casas como palcos, né, ou áreas da vida da pessoa. Assim como a gente tem outras linhas de estudo que usam essa correspondência com o espaço, né? Por exemplo, o próprio Feng Shui, que trabalha com a dinâmica dos cômodos da casa, os espaços da casa, para corresponder aos moradores, né? A gente tem leituras de fisionomia, a gente tem a leitura da quiromancia, que faz a leitura da personalidade da pessoa pela leitura dos traços e formato da mão. Então, existe sempre essa correspondência. E para a astrologia não é diferente, são os espaços no céu que auxiliam a gente a fazer uma interpretação não só da vida, né, mas de pergunta, quando é uma astrologia horária, de empresa, empresarial, quando é uma empresa, e assim por diante, né, sempre dentro da leitura específica do mapa astrológico. Deixa eu ver aqui. E aí eu fiquei de explicar sobre cadente, sucedente, noturno, diurno, oriental, ocidental, né? Todas essas especificações. Eu vou abrir um mapa aqui, aleatório. Primeiro para ficar mais fácil. Tá dando para compartilhar já? Não. Amanda, deveria estar dando para compartilhar a tua tela. Uhum. Ah, não. Pronto. Agora deve dar. Agora deu. Eu só abri o SolarFire e abri o mapa do momento, que ele abre automaticamente, que é para a gente olhar as casas, né? Então, nossa, quanto símbolo, o que é isso, quanta coisa. Algo que eu sempre explico, né? Falo um pouquinho de astrologia até no começo das consultas, é explicar que a gente, logo de cara, a gente percebe que tem umas linhas que se destacam no mapa, né? Então, ele é um círculo, porque ele é uma representação do céu, do ponto de vista terrestre, do ponto de vista do nascimento da pessoa, do local que é feita a pergunta, né? Ou do local que é aberta a empresa, do momento exato também. Então, por isso que é tão importante esse ponto de vista. Então, dentro desse ponto de vista, a gente vai ter que representar o que a gente vê do céu e o que está abaixo, que a gente não vê do céu. Então, por isso que a gente tem, primeiro, sempre uma linha horizontal, né? Que ela vai estar cortando aqui o horizonte, que é exatamente o chão, onde a gente pisa, onde a gente está, né? Então, para cima dessa linha, a gente tem essa parte diurna, esse céu visível, que quando está à noite a gente vê as estrelas, a gente vê alguns astros, né? E de dia a gente vê o sol, muito difícil a gente conseguir ver algum outro astro, a não ser que o sol esteja se pondo ou nascendo. E embaixo está o que a gente não vê. E dentro do desenvolvimento da astrologia, como é que acontecia, né? Sempre foi pela observação. Então, eram usados lagos ou espelhos de obsidiana ou alguma forma para olhar para o céu e ter um plano de comparação, né? Porque se a gente fica só olhando, fica difícil de perceber o movimento. Então, eram usados os espelhos e também porque cansa a cabeça, né? Ficar olhando para o alto, imagino eu. Então, eram usados esses recursos para conseguir ter essa comparação. E dentro disso, foi sendo desenvolvido através do olhar, da visão, daquilo que é visto. Então, obviamente, aquilo que é visto na astrologia tem mais relevância e importância. Por isso que a gente vai ter também casas que têm uma visão privilegiada, né, e outras nem tanto. Assim como a gente vai ter astros que vão estar em destaques por conta desses posicionamentos do céu e outros nem tanto. E o objetivo das classificações das casas é não só auxiliar na interpretação, mas também nessa força. Então, normalmente eu começo pelo menos o curso falando um pouco mais sobre a essência, sobre os astros, sobre os signos, que são outros elementos do mapa astrológico. E aí a gente trabalha uma dignidade essencial.
Quando a gente vai falar sobre casas e essa força que elas têm, a gente vai falar sobre dignidade acidental. Acidente, né, é meio que sem querer. Isso se dá por conta de dois movimentos que a gente tem na astrologia, que a gente não tem só na astrologia, mas também na astronomia, né? Quando a gente estudou astronomia lá na nossa infância, que a gente viu o sistema solar, os planetas, né, girando ao redor do Sol, e começamos a aprender um pouquinho sobre a movimentação dos astros, a gente viu que existe o movimento de rotação da Terra e o de translação. O movimento de translação, ele é um movimento que se dá dos astros em volta do Sol. Ele é mais longo, ele é mais demorado, e é a partir dele que se dá as estações do ano. E pelas estações do ano é que a gente define os signos. Então, ele tem essa relação da transitoriedade dos astros pelo zodíaco. Então, por isso que tem a relação com um movimento mais lento, um movimento de dignidade essencial, é um pouco diferente. As casas, elas vão trabalhar mais especificamente com o movimento de rotação, que é o movimento diário. Que é o movimento que, do ponto de vista da Terra, né, é quando o Sol nasce e se põe, sempre dentro desse movimento. E não só o Sol, mas todos os astros, todos os dias, percorrem todas as 12 casas, ou seja, percorrem a Terra em volta, né, vão percorrer em volta da Terra. A astrologia vai utilizar justamente esse ponto de vista geocêntrico mesmo, não tá errado, não é maluquice, né? A galera fica meio maluca com isso quando descobre astrologia, porque parece, como assim? Nada a ver, né? Não é o Sol que gira em volta da Terra, a Terra que gira em volta do Sol. Mas como a gente estava falando do desenvolvimento da astrologia, que sempre foi baseado no ponto de vista da Terra, é importante a gente lembrar que o ponto de vista é importante, porque é a correspondência desse ponto de vista com o movimento do céu. Então, é o seguinte, uma aluna minha deu uma olhada nos textos que eu escrevi antes de apresentar aqui, e ela fez algumas perguntas. Uma das perguntas dela que foi que ela ficou um pouco confusa com essa coisa de movimentação, né? Rotação e translação e como que isso funciona no mapa. Então, eu vou até tentar animar aqui para a gente ver esse movimento, para ficar um pouquinho mais fácil. Se vocês não conseguirem ver a tela sendo animada, vocês me avisem, tá? Tá paradinho por enquanto. Esse é o mapa do dia 12 de setembro, às 10 para as 3 da tarde. Então, foi agora há pouco, tem uma meia hora. O Sol, para a gente ficar mais fácil, é essa bolinha amarela que está aqui no signo de Virgem, tá? Na casa 8, né? Nesse canto direito superior do mapa, ok? Então, lembrando que a gente tem essa linha do horizonte, né? Então, todos os astros estão aqui fazendo esse movimento deles, tanto... Depois eu vou diferenciar os movimentos. E outro que a gente pode observar é a Lua, que também é bem fácil de interpretar. Está no signo de Câncer, aqui na casa 6, abaixo da linha do horizonte. Então, eu vou movimentar em 1 hora. Deu para ver? É que aqui parece que está pausado. Mexeu aí em 1 hora? Não? Não mexeu aqui para mim não, Amanda. Agora vai. Foi, né? Então tá, ó. Voltando, e agora foi 1 hora. Então o Sol, ele começou a descer na linha do horizonte, né? A Lua também, todos os outros astros. Então agora, se eu colocar para as 4h48, ele desceu mais um pouquinho. E todos os astros, consequentemente. Esse é o movimento diário de rotação, né? Desceu mais um pouquinho. Então, ó, 10 para 6, o Sol vai estar começando a se pôr. Agora, 10 para 7, ele já se pôs, ele já está para baixo da linha do horizonte. Esse é o movimento de rotação, movimento que, do ponto de vista da Terra, né, todos os astros vão estar fazendo, né, de percorrer todo o céu em volta da Terra diariamente. Agora, voltando lá para as 2h48, eu vou fazer um movimento diário, ok? Então, no mesmo dia, teoricamente, o Sol vai estar mais ou menos na mesma posição, certo?
Então, todo dia ele nasce mais ou menos no mesmo horário, se põe mais ou menos no mesmo horário. Porém, conforme vai se passando os dias, a gente percebe que tem movimentação um pouquinho. Pela sombra da casa a gente consegue ver, né? A lua também é fácil da gente perceber. Então, aqui, ó, a lua mesmo, a gente percebe que do dia 12 para o dia 13, ela fez o movimento contrário e já entrou em Leão. O Sol também já está em 21 de Virgem, depois ele vai para 22. A Lua já vai para o grau 15 de Leão. No dia 15, ela já está no finalzinho de Leão, o Sol está em 23 de Virgem. Então a gente percebe que é o movimento contrário que eles vão fazendo. É legal a gente reparar isso para ficar mais fácil de entender o movimento e depois também ficar mais fácil de entender tanto as classificações das casas quanto fazer a interpretação do mapa astrológico também. Vai dando uma noção de lógica, de possibilidades muito boa. Por isso que eu sempre falo, repito, falo de novo, já fiz vários vídeos sobre isso, olhem para o céu e observem os movimentos. E às vezes fica confuso a gente simplesmente olhar para o céu sem ter uma comparação, né? Então comparem, anotem o horário, anotem onde estava, vejam a sombra da lua em relação ao sol, né? Quantidade de luminosidade. Compare, por exemplo, a Lua, que é um astro rápido, né? Se ela está conjunta com algum outro astro, depois lá para o mesmo horário, no outro dia, para onde que ela foi. Então, isso vai dando uma noção de dinâmica de espaço muito boa e vai auxiliar a gente a entender depois as casas, tá? Então, beleza. Então, lembrando que diurno para cima da linha do horizonte é algo visível, ou seja, se a pessoa que tem uma concentração maior de astros para cima da linha do horizonte, ela tem uma tendência a ser mais extrovertida, ou as áreas de relação com as pessoas, com sociedade, com papel na sociedade, vai interessar mais ela. Se a pessoa tem maior concentração de astros para baixo da linha do horizonte, a tendência é ser um pouco mais introvertida. Os astros, de certa forma, até perdem um pouquinho desse brilho, dessa força. É claro que a gente tem algumas exceções ali. E a pessoa tende a ficar um pouquinho mais pessoal, a vontade dela importa um pouco mais, né? As questões dela, internas, memórias, passados, se interessam um pouco mais. É claro que, quando a gente for fazendo a interpretação mais elaborada, isso pode se destacar ou não, né? Pode ficar bem mais fraco, dependendo da análise toda do mapa. Mas, de uma forma geral básica, eu acho mais eficiente já chegar de cara e olhar para um mapa desse do que ficar pegando aquela tabelinha. Sol em Sagitário, Lua em Peixes, né? Vênus em Escorpião. Gente, eu fico num nervoso quando me mandam aquele negócio de descrição do astro com signo, que às vezes não tem ligação nenhuma, porque muitas pessoas vão ter aquele posicionamento. Só que quando a gente olha, a gente visualiza a localização, tem muito mais impacto, é muito mais eficiente, muito mais importante. E é engraçado porque muitos clientes me perguntam: é normal ter uma concentração grande de astros em determinado espaço do mapa? Essa é uma dúvida frequente também. E é normal sim, até porque a gente às vezes tem alguns astros que ele tem uma órbita muito curta do ponto de vista da Terra também, né? Então eles estão sempre bem pertinho do Sol, no caso de Mercúrio e de Vênus, então eles vão estar sempre perto do Sol. A gente pode observar nesse mapa aqui que eles até estão meio longe comparado ao que geralmente estão, né? Mercúrio está em Libra e Vênus está em Leão. Ou seja, já estão nos signos do lado. E às vezes acontece dos outros também estarem ali. Então, às vezes acontece de mapa mais esparramado ou menos esparramado, dependendo da situação. Então, além dessa relação diurna, externa e noturna, mais interna, a gente tem uma outra divisão, uma linha vertical, que vai cortar o mapa, né? E dependendo do sistema de casas que é utilizado, dependendo se você está mais perto do Equador ou mais longe do Equador, né? Seja, está mais perto dos polos, ela pode estar um pouquinho mais inclinada, chegando até a ficar muito perto da linha do horizonte. E isso modifica bastante, né, o desenho do mapa. Mas, no geral, para entender o começo, entender melhor a classificação, eu não vou entrar muito nessa relação de exceções, a não ser que depois surjam algumas perguntas e a gente fale sobre isso. Mas para ficar mais fácil, a gente vai entender que o ponto mais alto do mapa, normalmente, é o ponto mais alto do céu, meio do céu, por onde os astros vão passar, e
paralelo a ele, embaixo, vai estar a linha do fundo do céu, o ponto mais baixo, por onde os astros vão passar desse ponto de vista terrestre. Essa linha vertical, do meio do fundo do céu, ela vai dividir o mapa entre Oriente e Ocidente. Oriente, onde o Sol nasce, e Ocidente, onde o Sol se põe. Né? Então, é como se fosse esquerda-direita, direita-esquerda, dependendo do ponto de vista. Então, nisso vão se formar outras duas metades, que podem ser vistas separadamente. E juntando com essa linha horizontal, a gente tem 4 partes. Então, primeiro vamos dividir entre Oriente e Ocidente. Oriente, a gente já lembra que é nascimento, ascensão, por onde o Sol nasce. Eu vou até colocar aqui para mostrar para vocês. Opa, volta. Ó, hoje às 10 para as 5 da manhã, como é que tava? O Sol está aqui para baixo da linha do horizonte ainda, ele não nasceu. Vênus estava ascendendo na linha do horizonte, ela já tinha subido, ela já estava visível, assim como a Lua também estava visível. Marte estava bem alto no céu, estava bem alto, e os outros astros já tinham se posto também. Então, às 5h48, já subiu mais um pouco. Às 6h48, o Sol começou a nascer. Então, percebam esse movimento de ascensão. Ele está subindo. Se a gente vê uma roda gigante, a gente percebe que ele vai estar subindo, ascendendo. Então, Oriente, ascensão. O que a gente pensa? Que é algo mais forte, né? Algo mais do movimento interno para o externo. Então, é dele para o outro, sempre. Então, essa concentração de astros nessa parte mais oriental do mapa, normalmente os astros estão mais fortalecidos e a pessoa tem uma tendência a ser mais ativa, mais voltada para os interesses próprios, interesses pessoais e vontades íntimas dela mesma. Vai pensar mais nela mesma e se projetar para fora, para o mundo, para o outro. Tudo bem? Em contrapartida, depois do Sol atingir o ápice dele, ele vai começar a se pôr. Então, das casas 3, 2, 1, 12, 11, 10, ascende, sobe. Depois da casa 10, então temos 9, 8, 7, 6, 5 e 4. Ele vai estar no movimento inverso, como se fosse uma roda gigante, então vai estar começando, o declínio vai estar começando a descer. Por isso que elas também são chamadas de descendentes, né? Ou ocidentais. Isso significa que os astros eles vão começar a perder um pouco mais a força deles e a característica da pessoa fica um pouco mais voltada para o outro, para a reação. É como se ela por ela mesma não fosse o suficiente. Ela está sempre procurando uma interação de um impulso externo para voltar-se para si, né? Então, ela está sempre na reatividade, ok? Então, eu já expliquei diurna, noturna, Oriente e Ocidente. Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer uma colocação antes de eu continuar? Alguém? Pode seguir que tá maravilhoso, viu? Bem legal. Vai no embalo. Então tá bom, vamos continuar. Dentro do script do Paulo não tava lá os quadrantes, mas eu resolvi colocar os quadrantes porque eu explico com os quadrantes. Ele fala, faz isso se quiser, então eu vou colocar os quadrantes. Então, dentro disso, do diurno, noturno, oriental e ocidental, a gente percebeu que se dividiu em quatro partes, certo? Aí eu vou até compartilhar com vocês um outro desenhinho muito maravilhoso que eu encontrei por aí, né? Talvez eu tenha feito, talvez não. Cadê? Não é esse. Acho que vocês estão vendo, né? 1, 2, 3, 4. Ótimo. Muito bem elaborado nos gráficos, né? A qualidade da letra, como vocês podem observar, eu sou uma pessoa excelente com design gráfico aqui. Profissional. Mas atende o que eu estava precisando. Então, a gente tem o desenho das casas, sem os astros, sem nada, e temos ali a divisão para ficar um pouco mais clara.
Lembrando dessa linha do horizonte e depois essa linha que corta o meio do céu e o fundo do céu. Então, como a gente tinha visto, a parte de fora, a gente tem a relação com o mundo, com o exterior. A parte noturna de dentro com a casa, com o interior. A parte oriental, ativa, o eu. A parte ocidental, os outros, reativo. A contagem das casas, ela é feita de forma contrária ao movimento diário dos astros. Então, a gente tem casa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que o Sol, ele faz o movimento inverso, como a gente estava vendo, né? Ele faz o movimento de casa 1, 12, 11, 10, daí já deu meio-dia. 9, 8, 7, 6, 5 e 4, 3, 2 e 1. Faz o movimento contrário. Retomando lá o que a gente tinha visto do movimento. A contagem dos quadrantes eu faço dessa forma. Primeiro, com as casas 1, 2, 3. Segundo, com as casas 4, 5, 6. Terceiro, com as casas 7, 8 e 9. Quarto, com as casas 10, 11 e 12. Porque para mim faz mais sentido, fica mais fácil, é o que eu vejo a maioria. Mas eu já vi em alguns sites, alguns autores colocando a contagem dos quadrantes de forma diferente. Uma coisinha, Amanda, eu vi as duas contagens também, tá? Só que a outra contagem, que é no sentido inverso, né? Como os quadrantes 12, 11, 10, o primeiro quadrante, 9, 8, 7, o segundo, 6, 5, 4, o terceiro e 9, 2, 1, o primeiro, é para oferecer, né, para definir as qualidades elementais dos quadrantes. Então, não, na minha opinião, não tem nada de errado em usar um ou outro, mas eles estão para contar, por assim dizer, coisas diferentes. Então, não é nem uma divergência doutrinária sobre o que é o certo e o que é errado. Os dois podem e depende do que você está contando. Entendi. Eu até vi essa contagem dos elementos das duas formas também, só que com variação. Tanto usando de uma forma quanto de outra, mas a qualidade que era colocada ali era a mesma, né? Que no caso do primeiro, aqui como tá, né? O primeiro é sanguíneo, né? O segundo melancólico, o terceiro colérico e o quarto fleumático. Então sempre era assim, mesmo que a contagem o contrário. Mas enfim, já vou explicar sobre isso também para quem tá meio perdido. Até a minha aluna viu e perguntou, nossa, é assim que calcula temperamento? Ah, bom se fosse fácil desse jeito, né? Mas, enfim, dentro desses quadrantes, então, a gente vai ter uma mistura, né? Então, o primeiro quadrante, ele vai ter essa relação mais ativa e mais interna. Uma concentração muito grande do eu. O segundo quadrante, ele vai ter uma mistura, então, de uma relação introvertida interna, mais reativa para o outro. O terceiro quadrante, ele vai ter uma relação reativa para o outro, mais extrovertida para o mundo. O quarto quadrante vai ter uma relação ativa e extrovertida para o mundo. Mas lembrando que, mesmo assim, primeiro e quarto, ativo eu, né? E segundo e terceiro, os outros. Até tem uma relação um pouco mais altruísta, uma dificuldade de dizer não, né? Primeiro e quarto já não, eu vou fazer, eu faço, tá tudo bem, tanto faz, né? Então tem essa dinâmica também. Dentro dessas classificações, como eu estava explicando, a gente pode acrescentar alguns elementos para compreender melhor esses quadrantes. Então, o primeiro, ele é um pouco mais sanguíneo. O que é sanguíneo? É ar. É ar, é a primavera, simbolicamente, tá? A gente não vai colocar isso a ferro e fogo dentro de uma interpretação, mas é para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona. Então, quer dizer que ele inicia, ele tem essa relação de impulso, de começo, né? Tem uma relação de maior maleabilidade com o meio, com as circunstâncias, com as situações, mas ao mesmo tempo ele vai se colocando. O segundo, melancólico. Então, tem uma relação de produção, de fazer. Deixa eu só conferir umas
anotações que eu tinha feito aqui. Ah, eu já confundi mesmo. Paulo nem falou nada. Eu confundi os elementos. Estava desconfiada disso. Ah, sim. Eu achei estranho, eu ia procurar depois, mas o que eu tinha visto é que a lógica dos Aham, elementos, ele é o caminho do Sol, aham, né? Então, é o primeiro quadrante quando você olha para o zodíaco. uhum, Então, Áries, Touro, Gêmeos é o primeiro, é sanguíneo. Leão, Virgem, Libra é o segundo, é colérico. É, o 7, o 8, o 9 é o terceiro, melancólico. E o 10, o 11 e o 12 é o quarto, fleumático. Quando você uhum. fala das casas, é o caminho do Sol também. Então, 12, 11 e 10 é sanguíneo. 9, 8, 7 é colérico. 6, 5 e 4 Melancólico. melancólico. E os 3, 2 e 1 é o fleumático. O que para mim ajudou muito a entender, apesar de eu já ter visto essa ordem de elementos em uma linha muito específica de cabala que eu tinha estudado, a ideia é a seguinte: começa no sanguíneo. O oposto ao sanguíneo tem que ser o melancólico, porque ar e terra fazem casamento alquímico. E aí depois vem o colérico, e o oposto ao colérico tem que ser o fleumático, porque água e fogo fazem casamento alquímico. Eu tava É o joguinho mnemônico aqui que eu. melancólico, daí os outros eu confundi tudo, a contagem. Não, tudo bem. Então tá, vamos começar de novo. Ainda bem que eu não expliquei tudo, né? Eu percebi assim, não, tem alguma coisa que não tá batendo. Olha, eu só não falo que a gente vai editar o vídeo para ficar na ordem certa desde o começo, porque eu não sei editar vídeo, tá? Se alguém souber, sinta-se muito à vontade. Também não tem problema, não. Esses dias eu fiz uma live, eu tinha esquecido de anotar as datas do Mercúrio retrógrado. Gente, peraí. Abri um negócio lá e fiquei perdida olhando data de Mercúrio. Falei, do Marte retrógrado faz parte. Ai, ai. Melhor ir fazendo do que esperar ficar perfeito, né? Eu não sou virginiana, né? Lembrando disso. Então tá bom. Satanás. Lembrando, lembrando dessa relação do Sol, do movimento solar. Então, quando ele está nascendo nas casas 12, 11, 10, no quarto quadrante, ele vai ter um movimento de expansão, de começo, de início. Então, ele está nessa relação sanguínea, né, de abertura, de interação, um pouco mais flexível com as relações. Depois que o Sol atinge o ápice dele, ele vai estar nas casas 9, 8, 7, no terceiro quadrante, ele está nessa relação mais forte, né? Quente, seco, colérico. Então, a gente já tem esse quarto e terceiro quadrante nessa expressão mais para cima, para fora, sanguíneo e colérico. São temperamentos mais expressivos também, né? Mais voltados para fora. Então, fogo e ar, né? Tem essa relação de ascensão, de para cima. Depois da cólera, a gente tem a melancolia, a terra. Então, no 6, 5 e quarta casa, que a gente tem o segundo quadrante, ele vai ter uma expressão um pouco mais concentrada, fria e seca, né? Então, ele já resfriou e continua na secura. Ele está internalizando esse movimento, né? Voltando-se para si. E esse ápice de interiorização é a fleuma, né? Fria e úmida, totalmente dependente do meio, das relações. Ela vai se movimentar conforme está a necessidade do fluxo, né? Então é a água, essa relação mais interna, mais interior. Eu não tô vendo o chat, mas eu tô vendo que está pitando aqui. Tem alguma coisa importante?
Eu comentando que eu me identifiquei com você falando que os meus estão tudo nessa zona. Gente, a maioria dos meus planetas. Tô prestando atenção. Então tá bom. É que eu vi que tinha vários ali apitando, depois eu fui olhar. E é legal que só da gente olhar para essa concentração, a gente já fica, nossa, sou eu totalmente, né? Me contempla, me identifico, né? Já fica bem mais fácil. Então tá, eu vou agora explicar um pouquinho das casas angular, cadente e sucedente, que é algo que também não tem muito mistério, né? E aí a gente vai ver se a casa fica um pouco mais forte ou mais fraca. Eu vou explicar também pela relação do movimento solar. Graças a Deus, vocês não vão mais precisar ver o desenho que eu fiz. Deixa eu aumentar aqui. Se eu conseguir. Não tem como aumentar. Mas dá pra ver, né, gente? Tá ótimo. O máximo que eu consigo é... aqui. Então, o gráfico ele é bem claro e bem óbvio. As rosinhas são angulares, as verdes sucedente e as amarelinhas cadentes. O que é angular, sucedente e cadente? Angular vem de ângulo, vem de algo que dá uma direção, né, um apontamento. É por onde começam os quadrantes, né, se vocês forem reparar, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, ali nessa ordem, né, 1, 4, 7 e 10, quando eles começam. Então, a gente ainda tem essa linha do horizonte, a gente ainda tem a outra linha vertical do meio do céu e do fundo do céu, tá? Essa mesma relação. Então, destacando essas rosinha, vermelhinha, a gente tem as casas angular. Angular significa ângulo, direção. Elas também são chamadas em alguns lugares de casas cardeais, né? Tem a ver com os pontos cardeais, tem a ver com essa relação de direcionamento. São as casas mais fortes do mapa, né? Que elas têm essa... Quando um astro está posicionado ali, ele tem um destaque, ele tem uma força maior, chamada de dignidade acidental, porque acidentalmente ele deu sorte naquele movimento rápido diário dele, por acaso, estar naquele ângulo, naquele momento que foi gerado o mapa. Então, acidentalmente, né, ele está com uma dignidade, ele está com uma força de atuação. Né? Não é diferente de uma dignidade essencial, que é uma dignidade de ser, de estar, de força interna. O acidente, essa dignidade por localização é devido ao contexto. É como se um plebeu desse sorte tivesse no lugar de um nobre acidentalmente. Ele tem capacidade para agir como nobre? Não tem, porque ele continua sendo um plebeu, né? Mas ele está ali no lugar do nobre, então ele deu sorte. Então, a gente tem... fica um pouco mais fácil depois a gente fazer uma interpretação do mapa, lembrando dessa diferença, né? Do que é o que são essas dignidades. Então, depois da angular, a gente tem... só terminando um pouquinho, do movimento do Sol, né? A gente lembra também que quando o Sol está nascendo, ele está começando a ficar forte. A casa 1, ela se dá um pouquinho para baixo da linha do horizonte. Um pouquinho para baixo. Existe um conhecimento na área de medicina mais tradicional, oriental, que diz que acordar antes do nascer do sol dá mais vitalidade, energia, força. Ele tem uma energia diferente à Terra. Quem tem mais sensibilidade consegue sentir isso. Não sei se alguém aqui já fez esse teste de acordar antes do nascer do sol, mas eu, particularmente, quando eu estou muito bem, equilibrada, quando está calor, eu consigo acordar antes do sol nascer e eu sinto muito mais vitalidade e eu sinto uma leveza muito grande. Então, é realmente um local de força. Consequentemente, quando... Pode falar. A gente fez aí um ritual solar, né? De adoração do sol no momento do nascimento, meio-dia, pôr do sol e meia-noite. E a gente acabava tendo que acordar, assim, um pouco antes do nascer do sol para fazer as coisas. E eu posso falar que eu fiquei miserável. Ah, não,
não, né? Mas aí você tá querendo milagre. Porque Acordar. acordando meia-noite, ninguém merece. Pois é. Desculpa, mas tinha que comentar isso. Bom humor de manhã ninguém merece. Fica... Eu sou solar, entendeu? O que eu posso fazer? Mas eu já vi várias pessoas que fizeram isso, tá? Inclusive pessoas que não são tão solares assim, tá? Mas elas não ficavam acordando à meia-noite e deu resultado também. Na casa 10 é mais ou menos quando o sol está ao meio-dia, então ele está no ápice dele, numa casa extremamente forte, ele está torrando o que tiver pela frente. Tanto que quando a gente está mais perto da linha do Equador e dá meio-dia, não existe nem sombra de tanta luminosidade que tem, né? Então, porque ele está realmente no ápice, no alto dele. Óbvio que qualquer astro posicionado nesse lugar está mais forte também. Casa 7, pode falar. Tem uma coisa que eu achei interessante, quando a gente fala a casa 10, ela é uma casa muito forte, né? A casa 1, a casa 7, a casa 4 também, porque eles são angulares. Mas tem uma coisa interessante de que a casa mais benéfica, né, para astrologia helenística e para astrologia medieval é a casa 11, né? Você fala, pô, mas a casa 11, por que ela é tão boa assim? Porque ela é a casa onde o Sol e o planeta, né, que está lá, está ganhando força extrema para ir para o meio do céu, enquanto o meio do céu já é o apogeu. Então, depois do apogeu, vem a queda, né? Então, assim, seria como se você estivesse falando do atleta, da estrela ascendente, né, do atleta que está chegando no cargo de melhor do mundo, e o atleta que está como o melhor do mundo faz tempo, né? Afinal, depois que você é o melhor do mundo, a única coisa que você pode fazer é se aposentar como o melhor do mundo. Mas quando você está crescendo, é o seu momento de mais força. Sem contar que ela é a 2 da 10 por derivação, né? Então são as bênçãos que caem do céu. E ela também significa, ela tem o co-significador não, ela jubila Júpiter, que é o grande benéfico. Júbilo significa alegria, também é uma outra qualidade acidental da astrologia, que dá um brilhozinho para o astro quando ele está na casa de júbilo dele. Então, Júpiter, quando está na casa 11, a pessoa ela ganha as coisas do nada, se ela aposta, ela ganha, se ela joga, ela ganha, normalmente ela recebe muito bem profissionalmente, o trabalho que ela entra, ela tem uma tendência a ter mais lucro, promoção, aumento, com mais facilidade também. Então, depois dessa casa 10, desse ápice, a gente tem o pôr do sol, que é quando o sol espalha todo o brilho dele pela Terra. Também fica até um pouco turvo. Tem gente que não gosta muito de dirigir, porque tá com o sol muito, muito forte, né? Fica um pouco mais difícil. Então, ela também tem bastante força e destaque. E a casa 4, porque ela tá também no momento de começo de angulação, né? Começo de quadrante. Então, ela também tem uma força muito grande. Então, depois das angulares, nós temos as sucedentes, aquelas que vêm para suceder os ângulos, né? Então, elas têm uma força mediana em relação às angulares, mas elas ainda assim são fortes. E nós temos as cadentes, que caem dos ângulos, como o Paulo estava explicando. Então, depois que elas chegam ao máximo, não tem para onde ir, né? Elas caem. Então, no movimento do Sol, a gente tem uma angular, uma cadente e uma sucedente. Angular, cadente e sucedente. É dentro desse movimento de estar no fundo do poço, começar a subir, chegar no ápice e depois cair, né? Aí começa a acender de novo, chega no ápice e cai. Sempre dentro desse movimento. As casas cadentes têm relação com as casas maléficas? Não, elas não têm relação com as casas maléficas. Fizeram essa pergunta já para mim, porque parece, né? Mas a casa maléfica eu acredito que seja até um pouquinho mais difícil
do que uma casa cadente. Só que um planeta maléfico vai gostar de uma casa maléfica, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que depende de muitos fatores e muitas coisas na astrologia para a gente estar entendendo. Eu vou dar uma olhada no chat, que também já tá bombando aqui. O Leandro me zoando só. Ai, volta, cadê a imagem? Não tá querendo aparecer a... Aqui, achei. Pronto. E do movimento da contagem das casas, 1, 2, 3, ela está no ângulo, depois a gente tem algo que sucede esse ângulo e algo que cai. Mas fica mais fácil de entender pelo próprio movimento solar. Tem a ver com o signo? Não tem a ver com o signo. Também a gente tem que lembrar sempre disso. As casas não tem a ver com o signo. Não existe a casa 1 é a casa de Áries, a casa 2 é a casa de Touro. Pelo amor de Deus, esqueçam disso, porque vai confundir toda a tua interpretação. E outra coisa que é interessante eu lembrar é a ordem de força das casas, tá? A gente tem a casa mais forte, por mais que a casa favorita seja a casa 11, né? De força de atuação de um astro é 1, 10, 7, 4, que são as angulares. Depois a gente tem a 11 e a 5, que são sucedente. A 9, que é uma casa cadente, mas ela é júbilo do Sol, é a casa de Deus, então ela ganha desconto de prioridade. Casa 3, que também é sucedente. 2, 8, 6 e 12. No mais, eu acho que é isso, gente, que eu tinha anotado para falar das qualidades e classificações das casas. Depois daí a gente já entraria nas interpretações das casas, né? Acho que eu já falei bastante. Quero ouvir vocês falando também, perguntando, acrescentando coisas. Por favor. Tem uma coisinha que eu não sei nem... a Amanda falou, né, do roteiro que eu fiz. Eu vou jogar no chat agora. Eu acho que todo mundo que está aqui já estava. A Dandara, eu confesso que eu não tenho certeza. Dani Mello também não lembro exatamente. Mas eu vou jogar no chat esse roteirinho, né, que acaba sendo um roteiro que a gente está fazendo do estudo, né? Tem link, assim, eu realmente recomendo que vocês, né, que estão aí vendo, deem uma olhadinha nos links, porque tem bastante coisa bem interessante aí, né? Isso era uma coisa que eu estava devendo de mencionar para vocês. Uma outra coisa que eu acho que deixa eu confirmar aqui se isso não vai ser para as próximas. Classificação das casas, ok. Ok. Não é tão importante assim, mas eu fiz uma série de textos no blog. Eu vou jogar para vocês aqui o último deles, porque no último deles eu linko todos, tá? Que é uma série sobre as casas zodiacais se relacionando entre si, né? Que isso é uma coisa que é bem interessante, a gente vai falar com um pouco mais de calma quando falar dos temas das casas propriamente ditos, porque, por exemplo, a casa 1. A casa 1 representa o corpo, o eu, o indivíduo propriamente dito, né? Qual que é o contrário do eu? O outro, né? Então, a oposição da casa 1 é a casa 7. Então, se a casa 1 fala do eu, a casa 7 fala do outro. Então, ele acaba sendo uma representação das pessoas com quem você se relaciona. Pode ser casamento? Pode. Né? Normalmente, quando a pessoa vira e fala, eu quero saber
do meu namorado, da minha namorada, do meu marido, da minha esposa. Casa 7, né? Ah, pode ser contrato? Pode, né? Pode ser os contratos que você tem com outras pessoas. Pode ser, por exemplo, adversários declarados? Podem, né? Então, o pessoal fala que quando você tem uma ação judicial, a casa 7 representa a parte contrária também. E tem também as relações das casas que se ajudam, né? Então, por exemplo, nesse último texto que eu fiz sobre esse tema, a gente está falando aqui da casa 4, da casa 8 e da casa 12. Por quê? A casa 8 é a casa da morte, né? Então, é literalmente as perdas, a morte, a qualidade da morte e como você se relaciona com as perdas, tá? A casa 12 vai falar dos inimigos ocultos. Então, é um tema bem complexo. Eu gosto de falar que ela representa, em geral e em abstrato, como você perde energia para o mundo, as suas perdas inconscientes. Então, eu falo, por exemplo, que é a casa dos demônios, dos diabos, dos inimigos ocultos e da magia negra. Só coisa boa, né? Que representa onde você perde energia. E a casa 4 é a casa da família, né? Que também fala, segundo um dos autores antigos, que eu não me lembro quem é, mas que está lá na listinha dos links, né? Está lá nos links, fala que é o que acontece depois da morte, é a casa dos ancestrais e a casa da sua linhagem familiar. Como elas aspectam em trígono, e provavelmente a gente vai ter um réa para falar só de aspectações depois, elas conversam entre si. Então, as suas perdas, os seus demônios e a sua família tendem a ter a mesma qualidade elemental, que é uma outra coisa que eu acho bem legal da gente de se avaliar, né? A gente tem aí as casas com relação nas suas posições, oriental, ocidental, que nem a Amanda falou, né? Noturno, diurno, também tudo mais, e as relações delas com elas mesmas. E no caso das ditas casas maléficas, a teoria que eu vi, que eu achei a mais interessante a respeito de por que elas são consideradas casas maléficas, é por causa daquela coisa que a Amanda mencionou no comecinho da palestra dela, né? Que quando a gente fala de céu e de astrologia, tem muita importância a luz, né? E a luz, no caso, é como você enxerga. Portanto, as casas que são consideradas maléficas, que são as casas ruins, são aquelas que não aspectam o ascendente. Então, que não fazem nem oposição, nem quadratura e nem trígono, que são as casas 2 e 12, 6 e 8. A única que é um pouco estranha com relação a isso, porque quando a gente fala na casa 6 é fácil de entender, porque a casa 6 significa doenças e inimigos, né? Quando você fala da casa 8, é morte, né? Que não é agradável, que não é bom. Quando a gente fala na casa 12, é a casa dos diabos, né? Dos demônios, das perdas, da obsessão, das prisões, dos hospitais, dos sanatórios, da loucura. Só tema pesado, né? E aí vem a casa 2, é a casa das posses e das riquezas, né? Por quê? Porque apesar dela ser uma casa que não é algo que necessariamente te atrapalha, porque riquezas. Por que ela é a casa das riquezas? Porque ela é a casa que está saindo do fundo do céu, né? O fundo do céu lá é a divisão entre a casa 3 e a casa 4. Então, é onde começa a vir as coisas que sobem, são as suas posses, as riquezas. Eles chamam de casa de Hades, também, o templo de Hades, porque Hades era o rei do submundo, do reino dos mortos, mas também o reino das riquezas.
E vem aquela coisa engraçada, né? Pô, mas riqueza é uma coisa negativa? Olha, do ponto de vista espiritual, ela não é nem positiva nem negativa. E ocasionalmente pode atrapalhar, né? Porque riquezas e dinheiro é aquele problema. Se você não tem, é ruim. Se você tem, você se acostuma e deixa de ser bom, né? Eu não sei aí as vidas profissionais em geral, mas eu acho que quando todo mundo pensa em termos de carreira, né? O aumento de salário quando você sai de estagiário para efetivado ou quando você tem o seu primeiro emprego é maravilhoso, porque antes você ganhava zero ou muito pouco. E aí você passou a ganhar um salário relevante, real. Mas um ano depois que você está com aquele mesmo salário, você já acostumou a sua vida, você já acostumou os seus gastos, você já adequou tudo que você queria aquilo. Então, deixa de ser relevante. De onde vem até as coisas que são engraçadas, né? Como advogado, eu já vi clientes, né? No caso era um médico que ganhava líquido por mês 50 mil reais e estava devendo no banco, né? Então, a vida dele ganhando 50 mil reais e devendo, ele não está mais feliz do que alguém que ganha 5 e está devendo também. É complexa essa situação. E é engraçado também, porque, por exemplo, quando a gente fala na casa 12, que é uma das casas mais maléficas, a gente vai ter ainda o tema das casas, propriamente dito, provavelmente no próximo REA, a casa 12, ela é regida por Vênus, que é um planeta benéfico, né? E aí eu acho engraçado, né? O Yuzuru, que é um ótimo astrólogo tradicional também, procurem o Facebook dele, eu acho, eu muito. Ele fala que as piores prisões são aquelas que você gosta, né? Então, assim, você nunca vê alguém viciado em alguma coisa que ela não gosta. Amanda, por favor. Eu ia só falar que tem relação com os vícios mesmo, daí você logo falou. É muito Exatamente. interessante Então, isso. é aquela coisa. Desculpa. Oi, tem alguém falando? Leandro? Oi, Leandro, isso. É que eu tenho Libra na casa 12. E eu tenho Vênus em Júbilo, em Peixes. E é exatamente isso que você falou, assim, tem muita relação, né? Eu ia até fazer uma brincadeira, vou morrer sorrindo, né? Mas vou morrer feliz, mas é exatamente isso, é uma prisão que a pessoa realmente ela cultiva, né? Se eu fosse fazer uma interpretação assim, tirada da bunda e jogada, rápida, eu diria que Libra, na 12, a pessoa gasta energia agradando, né? Querendo tratar bem os outros, querendo ser aceita e ter uma relação com os outros boa. E assim, pode parecer uma coisa positiva, e em geral mas não é quando você não tem controle sobre isso. Exatamente, exatamente. Por exemplo, eu tenho a 12 em Áries. Então, quando eu menos percebo, eu tô me enfiando em briga e discutindo e tem alguém errado na internet, né? Vou precisar corrigir as pessoas que estão erradas, o que é estúpido, né? É de uma estupidez terrível. Só que Eu tenho Sol em Áries, então agradar e brigar é um negócio complicado comigo. E ascendente em Escorpião, então é complicado, viu? E são essas coisinhas assim também que é interessante de você avaliar as casas. O que eu tô achando mais legal desses encontros do REA, né, especialmente sobre esse tema das casas, não sei quem já estudou astrologia, quem não estudou. Aproveitando, tá? Fazendo um merchan absolutamente vergonhoso. Na primeira semana do mês de outubro, tá? Ou seja, entre o dia 5 e o dia 9, eu vou dar um curso de astrologia via Zoom, tá? Então, quem tiver interesse,
manda mensagem, manda WhatsApp, manda e-mail, manda mensagem aqui, porque é por essa linha. Mas o que eu acho legal é que quando eu comecei a estudar astrologia, a primeira coisa que eu peguei foi o basicão, né? Casa 1. A casa 1 significa o eu e a personalidade. Casa 2, dinheiro. Casa 3, irmãos e amigos. Casa 4, família. Casa 5, diversão e férias, né? Nem tinha falado em termos de sexo na época. Mas aí quando você pega para ver a bibliografia e o que cada um dos antigos falava a respeito, é muita coisa nova que aparece. E pegando monograficamente assim, talvez eu tente reduzir, né, os estudos do REA a uma apostila, um e-book, alguma coisa do gênero, para liberar de algum jeito, né, não sei ainda qual, para aproveitar e consolidar aí o que está sendo pesquisado, o que está rolando. Eu tenho a parte escrita do que eu falei hoje, eu só não mandei lá porque eu queria revisar. Eu não tive tempo de revisar aquela... Eu não sou virginiana, mas algumas coisas eu sou, tá? Mas aí depois eu mando para vocês a parte escrita. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Eu tenho um, mas eu não sei se é pra Eu tenho essa... um. Oi? Pode falar. Oi? Mariana e Aline, pode ser qualquer uma das duas antes. É porque você estava falando da Casa 12 e eu tô acompanhando aqui. E, tipo, eu achei bastante interessante que fala do vício e da questão. E eu já tinha lido a respeito que também fala do oculto, essas coisas. E no meu mapa eu tenho quatro planetas. Eu não sei se pode falar assim, mas 4 planetas na Casa 12 em Escorpião. Então, tipo. Eu fiquei pensando aqui, velho. Tipo, isso não sei, bem doido. Aí entram as variações de estudo, né? Em geral, a Amanda, eu, Ricardo, o Davi, que não está aqui dessa vez, o Cláudio, e como eu dou uma ênfase para essa questão da astrologia tradicional, tende a maior parte das pessoas aqui a estarem na astrologia tradicional, tá? A astrologia moderna dá algumas interpretações que, na minha opinião, são equivocadas. Por exemplo, essa associação da casa 12 à espiritualidade. Eu discordo, tá? E eu digo para você por que eu discordo e em que sentido e qual é a minha conclusão, né, a respeito dessa alteração moderna. Eu gosto muito de uma lógica que é feita nas casas, no estudo das casas, que, muito para minha vergonha, eu tirei de um texto escrito... Qual que é o nome daquele filósofo louco do Bolsonaro lá? O Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele é zoado, tá? Por ter sido astrólogo por muito tempo, ok? Mas eu peguei para ler um texto dele que eu achei maravilhoso sobre as casas astrológicas como dimensões humanas, tá? Qual que é a historinha que é contada? Eu vi que a Deborah Holding discorda disso, mas eu não. E eu discordo da Deborah Holding nesse sentido, que é uma coisa meio tensa de falar. Antes de mais nada, pausa para vocês darem risada da minha cara por eu ter falado que o Olavo de Carvalho escreveu alguma coisa boa. Não, eu tô dando risada mais porque eu ia falar porque o Leandro sabia, né? Ele comentou ali no chat. Então, ele é horrível em diversos aspectos, mas esse texto eu achei muito bom. Então ele fala o quê? Que as casas, elas contam uma história das dimensões humanas.
Então, o primeiro quadrante seria o quadrante do eu, né? O corpo do eu, a personalidade, entre aspas, essa expressão é péssima porque personalidade é uma coisa muito mais complexa do que a casa 1, tá? O eu, as coisas do eu e as relações de amizade do eu e ideias do eu, tá? Então, o primeiro quadrante, ele é individualista, tá? É o indivíduo, é o eu. Ah, mas está falando dos irmãos e dos amigos. Tá falando dos irmãos e dos amigos. Só que a relação dos irmãos e dos amigos tende a ser uma relação muito derivada do que as pessoas pensam. A relação de amizade, se vocês forem parar para ver, é uma das coisas mais tênues que existem. Não tem contrato. Não, assim, amigo é amigo, ponto. Assim como irmão. Irmão é irmão. Ah, mas tem uma relação, cara. A relação de afeto é a relação de afeto, ponto. Você pode virar e falar, não quero mais falar e tudo mais. Depois desse primeiro quadrante, vem a casa 4, a casa 5 e a casa 6. A casa 4 é a casa da família, né? É o primeiro ente coletivo que o ser humano faz parte. Todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe e é, portanto, fruto de uma família. Então, a família é a primeira dimensão coletiva do ser humano. A casa 5. A casa das diversões, das férias, do sexo. É a primeira expressão individual da personalidade humana. Eu gosto de falar que a casa 5 é as coisas que você faz sem compromisso com mais ninguém. Só com você. São as suas diversões. Ah, eu gosto de jogar futebol. Você não deve isso para ninguém. Ah, sexo. Você não deve isso para ninguém. Diversão, leitura, filme, música são as coisas que você faz de livre e espontânea vontade, tá? Em que você é o único beneficiário. A casa 6. A casa 6 e a casa 7 são o limiarzinho lá, que a Amanda mencionou, do eu com o mundo, né? O horizonte, o descendente, é quando você separa o lado da noite, que é o indivíduo, que é a introspecção, para o lado do dia, que é para fora. Então, a casa 6, sendo a última casa em que você está na parte de baixo, eu entendo que é onde você interage com o mundo. E como que você interage com o mundo? Trabalho técnico, ou para astrologia tradicional, trabalho escravo, trabalho servil. Então, por exemplo, eu sou advogado. Qual que é o meu trabalho técnico? Escrever. Tal pessoa é terapeuta. Qual que é o trabalho técnico dela? Conversar, trazer, conduzir a pessoa por um processo terapêutico. Eu sou médico cirurgião. O trabalho técnico é literalmente pegar o bisturizinho, ir lá e abrir a pessoa. Tá? É como você muda o mundo. É você colocando a mão na massa, por assim dizer. E a casa 7 é a sua relação com o outro indivíduo. É o toma lá da cá. Casamento, contrato e tudo mais. Ou seja, a partir da casa 7, você começou a ter uma relação com outra pessoa. De contrato, bilateral. É o eu com o outro. A casa 8 é a casa da morte. Tá? A casa 9 é a casa que eu chamo de casa das egrégoras. Por quê? Porque ela fala das filosofias. Filosofia é um conjunto de ideias interrelacionadas entre si mesmo. Exemplo clássico, tá? Vamos imaginar que eu acredito em reencarnação. Ok, isso é uma ideia. E eu acredito em karma. Legal, isso é outra ideia. E eu acredito em redenção, no paraíso, no céu. Legal. Você tem aí as 3 ideias que falam do nirvana, que falam do hinduísmo, que falam do budismo. Eu posso ter, por outro lado, a ideia de, não ter reencarnação.
2, ter um julgamento. E 3, céu. É uma outra filosofia, a filosofia da Igreja Católica. O ateísmo é uma filosofia, comunismo é uma filosofia, liberalismo é uma filosofia, ideias interrelacionadas. Só que isso aí é um tema longo que vai, é metafísica e magia propriamente dito. A vida após a morte, via de regra, está relacionada à adesão a uma egrégora. Pode ser a Igreja Católica, pode ser o Espiritismo, pode ser a Umbanda, pode ser o Voodoo, pode ser o hinduísmo, o budismo. Só que a alma dos mortos precisa de uma conexão energética para sobreviver. Então, você tem aí, na casa 9, espiritualidade, magia, religião, astrologia, oráculos, tudo que envolve o trabalho mágico, né? Aí você vem a casa 10, que é como os outros veem o seu trabalho. A casa 11, que é a sua relação com os seres coletivos e as coisas boas, o que cai do céu para você. E a casa 12, que é como você interage com o mundo em abstrato. Então, assim, a casa 7, eu interajo com outra pessoa. Na casa 4, eu interajo com a minha família. Na casa 12, eu interajo com tudo. Sem distinção, sem separação, sem controle. Então, essa coisa que se fala que é a espiritualidade, o pessoal tirou esse significado da casa 9, que é o tradicional, tá? E jogou para a casa 12. Por quê? Que é como você interage com o universo. Só que esse interage com o universo, para os gregos, eles concordam com isso. Só que é como você se dissolve no mundo. Então, quando eles falam em termos da transmigração das almas, eles costumam falar que a casa 12 é onde o seu espírito deixa de existir, é separado da alma para reencarnar de novo. Então, essa associação da 12 com a espiritualidade propriamente dita, na astrologia tradicional não pega muito bem. A gente não segue por esse lado. Isso é mais da astrologia moderna, tá? E eu entendo que essa ideia de 12 como espiritualidade é uma torçãozinha do catolicismo, né? Que é aquela coisa de que dentro da ideologia cristã, a coisa mais importante que pode ter é a caridade, é você se doar, é você se entregar. E o ideal cristão é aquela coisa do morrer na cruz para redimir os pecados do mundo. E, de certa forma, a casa 12 é um pouco morrer na cruz, porque você está se esvaindo, você está perdendo energia. Então, por exemplo, com planetas na casa 12, falando de como isso acontece, existe um risco real de você perder energia sem perceber com os temas de Escorpião, tá? Que pode ser uma dedicação e um foco, né? Uma paixão às coisas ou pessoas, né? De dar muita ênfase, dar muita atenção e dar muito valor a isso. E também pode ser um outro tema de Escorpião, que é, por assim dizer, a paranoia, tá? Por quê? Escorpião é um signo de água. Todos os signos de água são muito sensíveis. E, ocasionalmente, eles não gostam de se machucar. Óbvio, ninguém gosta de se machucar. Mas os signos de água têm isso muito forte. E Escorpião procura observar o mundo para ter certeza que está tudo seguro e que não tem ameaça vindo de lugar nenhum.
tá? Mais uma interpretação tirada do nada, né? Tirada da bunda, tipo, no se vira nos 30. Mas é um risco. Ok? Ok, muito legal sua explicação, muito grata. Eu gosto de seguir mesmo essa astrologia tradicional. Eu sempre estou focada nela porque traz as coisas bastante claras. Muito legal suas observações, grata. Obrigadão. Aline, você ia comentar alguma coisa também, né, mozinho? Não sei se é uma pergunta ruim, mas uma dúvida. Quando a gente tem um planeta retrógrado, eu não sei se tem alguma interpretação para casa também, algum efeito para casa. Por exemplo, nessas casas que vocês comentaram que são mais fortes. Então, se ela tiver um planeta retrógrado, isso está só relacionado ao aspecto do planeta em si ou tem alguma relação com a casa também? Essa que é a minha dúvida. Olha, eu começo dando a minha resposta, tá? Depois eu convido, né, o Ricardo e a Amanda, especialmente, a comentarem também. Planetas retrógrados é uma coisa que eu não tenho opinião formada mesmo, tá? Não tenho mesmo. Porque, assim, se fala muito, por exemplo, do Mercúrio retrógrado, né? Que, é confusão, discussão, não sei o quê, blá, 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 blá. Só que, por exemplo, Saturno e Júpiter ficam retrógrados 50% do tempo. Então, metade da população tem Saturno e Júpiter retrógrados com toda certeza. E aí? É uma coisa ruim? Não. Eu sei que, por exemplo, em astrologia horária, o planeta retrógrado, ele é considerado também, por exemplo, uma representação de que um objeto, uma pessoa, alguma coisa está voltando, tá? Então, é um sistema de interpretação. Tem gente que fala que o planeta retrógrado ele é uma dificuldade na expressão daquele planeta na sua vida naquela área. Não sei. Não tenho opinião formada e não me atrevo ainda a dar uma indicação clara e precisa. Amanda, o que você acha? Eu também não acho algo muito grave, astros retrógrados, não. Mas sempre lembrando, sempre, que o importante é ver qual é a casa que esse astro está regendo, né? Então, ele não vai se aplicar em si, muitas vezes, na interpretação do significado daquela casa, a não ser que ele esteja na cúspide ou próxima dela. Eu acho que ele vai ter mais influência naqueles assuntos. Então, pode ser que aqueles assuntos, em alguns momentos, tenham um pouquinho de enrosco, algum tipo de necessidade de revisão, mas eu não acho que seja uma debilidade muito grave. Mercúrio também está quase sempre retrógrado, entendeu? Muito comum. Então, assim, Vênus retrógrado, até, assim, acho que talvez tenha um pouquinho mais de alguma coisa exista para aquela pessoa prestar atenção. Mesmo que ela tenha, sei lá, Vênus domiciliada, jubilada ou angular, só que está retrógrada, então tem uma coisinha ali, né? Só que mesmo assim eu acho algo tão pequeno que a pessoa não precisa ficar preocupada. Só que nos trânsitos, aí eu vejo que no âmbito coletivo, para a astrologia mundial, aí acontecem algumas coisas diferentes, sim. Mas mesmo assim não é para todo mundo. Não é todo mundo que quando o Mercúrio está retrógrado vai ter tudo queimado, né? Um monte de desentendimento. Não é todo mundo que com Marte retrógrado vai ficar briguento. Porém, se a gente for olhar num contexto coletivo, sim, acontecem mais desentendimentos, contratempos, enroscos dentro daquele assunto, daquele astro. Pelo menos é o que eu observo e que é quase unânime com os astrólogos também, mas não é para todo mundo. É só isso, resumido, assim, bem. Obrigada. Ricardo, comentários sobre os planetas retrógrados? Não, eu acho que a Amanda já deu uma sintetizada total. Eu só colocaria que, a nível pessoal, precisa ver se o planeta retrógrado, se na casa que ele está, o que ele representa, porque tem alguns planetas aí que, dependendo de onde estão retrógrados, eles podem representar uma pessoa que vai aparecer na vida do indivíduo
E também tem os aspectos a levar em consideração. Aspectos e retrogradação junto, eu já percebi que é uma coisa assim que impacta na vida pessoal do indivíduo. Já vi isso acontecer, por exemplo, uma pessoa que tem um planeta retrógrado na casa 9, que faz uma oposição a um planeta importante dela. Você vai perceber que vai ter fases na vida da pessoa que ela vai cruzar com professores, pastores, gurus, que ele imagina que são uma coisa e no final ele percebe que a pessoa está hesitando, não sabe ensinar bem aquilo, a pessoa vai, como que eu posso dizer? Decepcionar o outro, de alguma forma. E normalmente é numa hesitação, é numa falta de conhecimento, é em defender uma ideia e não conseguir levar ao fim. Esse é o exemplo mais evidente que eu já vi, né? Mas eu imagino que outras pessoas consigam ver coisas assim também na vida dela. Se elas pararem para pensar e dar uma olhadinha no mapa. É mais isso que eu tenho a ver. Posso te perguntar do meu, na sua opinião? Porque eu não sei se daria para associar uma pessoa que aparece na 12. Na Saturno. 12. Saturno na 12. Não, minto. Perdão, não é Saturno, não, é Júpiter que eu tenho na 12. E Retrógrado. Júpiter manda em que casas? Peixes e Sagitário estão aonde? Estão mandando no quê? Peixe está na 10. Não, minto, tá na 11, né? Peixe está na 11 e a outra que você falou? Sagitário. Sagitário tá na 8. Aí é difícil, né? Normalmente a gente tenta nem pensar a respeito da 8, né? Já que é a casa da morte mesmo. Então, Júpiter está retrógrado na 12 e está relacionado com a casa 8. Com a casa 11 já dá para pensar mais uma coisa assim, sabe? Sei lá, eu precisaria analisar melhor, mas você nunca percebeu, por exemplo, se algumas amizades suas assim, elas parecem que são uma coisa e são outra? Isso sim. Então, é um jeitinho assim bem básico de ver, né? De repente eles parecem que são uma coisa, são outra, de repente eles dão para trás, eles vêm com umas ideias e de repente eles não completam isso, seja em qual nível que for. Eu precisaria dar uma olhadinha no mapa total. Faz correlação com as casas, né? Com a relação com as casas. Bom, é isso que eu imagino, né? Não sei se tem tanto fundamento assim, mas por enquanto é o que eu tenho observado nas pessoas. Bom, do meu ponto de vista é esse. Você tá mudo. Bom, gente, mais algum comentário, dúvida, alguma coisa? O Paulo, boa tarde, é o outro Ricardo aqui. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o que você falou da casa 12, né, e da casa 8, aliás, desculpe, da casa 12 e da casa 9, a astrologia moderna também fez com a 5 e com a 8, não é isso? Com relação ao sexo? Tá. É isso. Esse erro da astrologia moderna, da 5 e da 8, o que eles falam? Eles associam as casas, tá, aos signos. Então, o que eles falam? A casa 8 é regida por Escorpião. Mentira, tá? Não existe isso. Primeiro, porque signo não rege nada. Segundo, quem rege é planeta. Então, não existe essa história de que a casa 8 é regida por Escorpião, tá? Como Escorpião rege os genitais, isso é verdade? Eles falaram, já que Escorpião rege os genitais e já que Escorpião rege a casa 8, logo, a casa 8 é a casa dos genitais, a casa do sexo e dos filhos, tá? Só que isso está errado. A casa do sexo é a casa 5, tá? Sempre que você for procurar alguma coisa relacionada a filhos, a sexo, a diversões, etc e tal, é a casa 5. Não tem jeito. O que é outra prova, né, de que signo não rege nada. Porque a casa 5, supostamente, estaria associada ao signo de Leão. Só que Leão é o signo mais estéril que tem no zodíaco.
né? A título de curiosidade, tá? Duas amigas minhas, que não se conhecem em momentos diferentes, viraram e perguntaram: você tem como ver astrologicamente se eu vou ter filhos? Tenho. Ok. Abri a carta natal da pessoa, estava lá, Leão na cúspide da casa 5. Leão é um signo estéril, né? Nas duas. As duas tinham essa mesma configuração, Leão na casa 5. Aí eu falei: olha, não dá para falar que você não vai ter filhos, tá? Mas tudo indica que você vai ter dificuldades em engravidar, se conseguir ter filhos, que não vai ser fácil, e que talvez tenha que fazer algum tratamento, alguma coisa do gênero, não sei. Mas sugere que você vai ter dificuldades em engravidar, em ter filhos. Então, provavelmente, se for para ter filhos, tende a ser um, no máximo, né? E com um pouco de dificuldade. E ambas as meninas, ambas as minhas amigas, tinham um ovário policístico, que, como as pessoas que sabem, né, é uma doença dos ovários que faz com que elas amadureçam mais de um óvulo ao mesmo tempo, e isso forma cistos no ovário. E se a pessoa não cuida, ou seja, anticoncepcional é obrigatório para as pessoas que têm ovário policístico, elas podem se tornar estéreis completamente, e se elas quiserem engravidar, elas, via de regra, têm que fazer tratamento para conseguir, né? Ou seja, significa que todo mundo que tem leão na casa 5 tem ovário policístico? Não. Não existe essa relação de causalidade. Mas significa, né, sugere que pessoas com leão na casa 5 tendem a ter dificuldades para engravidar. Mas, sim, isso que o outro Ricardo comentou é bem verdade. A astrologia moderna pegou e fez essa outra troca também, da 8 com a 5. Também, a casa 8, ela vai ter uma relação com a pequena morte, né? Que seria o gozo, o expelir. Tanto que tem relação com a excreção, né? Também. Com urina, fezes e o gozo em si. Então, não um momento de prazer, mas de sair, né? De esvair. Porque o sêmen também tem relação com a vida. Já quanto à fertilidade no mapa, eu não olho só o signo da casa 5, né? Eu vou olhar o regente, vou olhar a lua, vou olhar como é que é o histórico dela de gestação e nascimento, para ver se teve algum problema, alguma relação com ancestralidade, com a mãe principalmente. E atualmente, infelizmente, a gente não está tendo uma alimentação adequada, não está tendo água realmente com qualidade, então esses casos têm aumentado muito. Eu já, para a medicina tradicional, né, tem essa coisa do tratamento um pouco mais alopático, anticoncepcional, mas eu estudei um tanto, ainda estudo sobre a medicina mais tradicional, e eu vejo que, às vezes, não é uma coisa biológica, mas são os hábitos que estão ali favorecendo um ponto do mapa que já está um pouco complicado, debilitado de infertilidade, né? Então, a gente tem uma geração de mulheres que tiveram filhos em hospitais, sofreram violência obstétrica, então, ou ainda eram obrigadas a ter um filho atrás do outro, porque era cultural aquilo, né? Não podia falar não para o marido. Então, isso passa geneticamente para as filhas. Então, elas ficam com esse temor, né, da gestação, da gravidez, do parto. Então, tem uma tendência a ter mais infertilidade. Mas existem formas mais naturais de estar equilibrando isso também. No ponto das mulheres, essa questão da violência obstétrica, da relação com os próprios hormônios é notório. E no caso dos homens também, né? Essa relação com os hormônios é muito complicada. Eu tenho visto muita gente, mas muita gente mesmo, na casa dos 30, até mais cedo, com déficit de produção de testosterona, que é o hormônio masculino por excelência, né? E assim, má alimentação, falta de atividade física, descuido em geral, tende a caminhar para isso, tende a levar bastante para isso.
Pessoas, mais alguma coisa? Bom, só vou agradecer a participação de todos, então, já que não temos mais perguntas e colocações. Até que rendeu bastante, né, esse encontro, foi bem interessante. Falamos bastante, até estendemos mais, né, o conteúdo. Bom. E eu acho que ficou de um conteúdo, olha, excelente, a gente está de parabéns. Sou grata pela contribuição de vocês, pela atenção também. E daqui 15 dias a gente tem mais, né? Exatamente. Isso. Já deixamos pré-agendado, tá? 26 de setembro, próximo REA. Joia. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Pessoal, Espero que tenham gostado. Até mais. Obrigada, Amanda. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado.